Salve pessoal! Estão gostando das aulas? A gente está vendo ali algumas participações, algumas dicas, algumas perguntas. Muito obrigado para quem está participando. A gente acredita mesmo, no fundo do coração, que a gente consegue ajudar as pessoas do nosso segmento para que tenham discernimento e até tirem a venda dos olhos para esse segmento que é fantástico e extremamente escasso de profissionais, gente. A área de simulação de injeção paga muito bem para as pessoas que querem seguir a CLT e ainda você poderia ser um novo empreendedor aí no país nessa área. Tem pouquíssimas empresas e muito trabalho. Vamos direto para a aula. Hoje a gente vai falar sobre força de fechamento, o famoso clamp force. Aqui existem inúmeras maneiras de utilizar esse resultado, tá? Algumas empresas elas querem, por exemplo, comprar uma máquina nova e aí ela precisa saber se a máquina comporta a injeção do item dela. Então a gente precisa responder essa pergunta. Além de você fazer enquadramento em máquinas existentes também já do seu pátio de máquina. Essas são as principais perguntas que esse resultado ele tem que responder, né? Olha o grau de responsabilidade, né? Qual é a máquina que eu tenho que comprar para a injeção do meu item? E se eu estiver desenvolvendo algo novo e já tenho um pátio de máquina, qual é a máquina que eu preciso injetar o meu item para que não seja nem subutilizada, me dando problemas de limitação de processo, como rebarba, molde abrindo e tudo mais. Os que é da área já sabem o que eu estou falando. E para que não seja também superdimensionada, né? Você tem um produtinho ali com valor de venda pequeno e demandando de uma máquina grande. Então, olha a importância de saber interpretar esse resultado e saber o que é. Então, a força de fechamento nada mais é que suportar a evolução do preenchimento na cavidade. Tá? Então, o molde ele tem que ser projetado ali com suporte pilares adequado, com toda a estrutura ok. E depois, quando é submetida à máquina, uma pressão e uma velocidade para a introdução desse material termoplástico na cavidade, pela área projetada, deve-se suportar X força de fechamento para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Aqui eu vou fazer um sketchzinho para que vocês entendam. Tá? Se quiser bater uma foto disso aqui, é importante. A gente criou isso aqui ao longo de 20 anos aí de experiência prática, então tenho certeza que vai te ajudar. Às vezes você precisa responder alguma coisa rápida para o seu cliente, a gente sabe que não dá tempo de fazer a simulação. Então, pelo menos um norte ali para que você não deixe o seu cliente na mão, você já consegue ter, por exemplo, utilizando essa fórmula simples que nós desenvolvemos aqui na prática ao longo desses anos aí no mercado, tá bom? Primeiro de tudo, pessoal, força de fechamento. A máquina ela tem desgaste, tá? Ela desgasta ali tanto a parte hidráulica como a parte mecânica mesmo, mancal, bucha, coluna, tem as suas folgas naturais pela exigência ali de tantas vezes abrindo e fechando. Então nós trabalhamos em torno de 20% de margem de segurança. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma máquina de 1000, o produto ideal a ser injetado nela não pode ultrapassar 800 tom, para que eu tenha essa margem e se tiver alguma oscilação de processo a máquina consiga absorver. Se eu tenho uma máquina de 1000 tom e eu coloco um produto que exija os 1000 tom, a probabilidade de eu ter problema é gigantesca. Tá? Então é sempre bom trabalhar dentro dessa margem de segurança. Aqui nós temos um cálculo bem básico, tá? Que a gente utiliza. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Como eu disse, a gente não está brincando. A entrega de conteúdo, apesar de ser gratuito, ele é técnico, é objetivo. Cada aula que você assistir aqui, você vai sair daqui sabendo fazer alguma coisa. Tá? A intenção é essa. E quando não, pelo menos a base, a noção teórica, você vai ter. Então aqui está um exemplo. Nós tínhamos uma área projetada desse molde aqui, que é onde você apoia o braço ali do carro, sabe?
onde tem as teclas de levantamento de vidro, de abertura e fechamento da porta, enfim, aquele apoia-braço ali. 555,3368 centímetros quadrados. Aqui foi multiplicado por 0,5 kgf por centímetro quadrado, alcançando 278 tom. Elisnei, mas da onde você tirou esse 0,5? Como eu disse, depois de muito tempo e muito cruzamento de dado virtual versus prática, a gente chegou nesses números aqui. 0,3 para materiais de fácil processamento. O que é um material de fácil processamento? Um polipropileno, um elastômero, um TPV, um TPE. 300 kgf por centímetro quadrado é uma média genérica que esse material exige para preencher a cavidade. Então você já tem um número para poder nortear o seu trabalho. Mas se fosse um ABS, um PA, um POM, aí você entra numa outra classe aqui, que é o de médio processamento, que seria o fator de multiplicação seria 0,4. E o de difícil processamento, o fator de multiplicação 0,5. Então é um PA66, um ABS mais PC, que é uma blenda muito ingrata. O ABS ele tem de temperatura de massa 250 e o PC 290. Então isso é uma blenda extremamente difícil de trabalhar. PMMA e o próprio policarbonato. Nesses casos a gente utiliza 0,5, tá? Então aqui entra muito, gente, do analista, do processista, de quem está analisando para ter esse feeling, tá? Como tudo na vida, precisa de um conhecimento básico para ter extração de resultados mais assertivos, tá? E olha que legal, eu tinha estimado 278 tom pelo cálculo, correto? Deixa eu apagar aqui para não ficar confuso, tudo riscado aqui. Nós tínhamos estimado aqui por cálculo 278. E aí a gente fez a simulação e olha o que a gente encontrou. 306 tom. Tá vendo a correlação do cálculo teórico para o simulado? É muito próximo. Então imagine que o seu cliente quer saber se você tem um painel, um pátio de máquina que atenda ou não o produto dele. Ele já tem um produto, já tem um 3D, já tem a área projetada. E ele quer de bate-pronto ali para poder avançar as negociações contigo. Tá aí a fórmula, gente. Simples, objetiva e comprovada. Aqui a gente gosta de comprovar o que fala, tá? Então veja o cálculo, veja o simulado, muito coerente, tá? Neste caso, a máquina prevista para injeção era de 500 tom, que o cliente tinha lá à sua disposição. Com a margem de segurança, a gente está falando em 400 tom, que é os 20%. A gente chegou a 300 tom. Mas aqui eu já conseguiria responder para o meu cliente que eu teria máquina disponível para ele, para injeção do componente. Bacana, né? Às vezes eu vejo o pessoal nos liga desesperado para saber se atenderia ou não o cliente e tudo mais, e não tenho tempo de fazer a simulação. Tá aqui, gente, a entrega de algo que espero agregar nos seus negócios, na sua vida. Sigam aí, compartilhem, é o que eu peço só de volta. Curtam e disseminem esse material que está sendo disponibilizado para vocês. Fechou? Obrigado e até a próxima aula.